Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Paula Ribeiro, eu sou terapeuta integrativa e dou a vocês as boas-vindas ao nosso canal. Uma pergunta: vocês acham que o envio de terapias holísticas e integrativas à distância funciona? Pensa e responde sinceramente. Você acha que realmente funciona? Enquanto vocês estão pensando aí, antes de começar a conversar e responder essa pergunta, eu vou aproveitar e te convidar. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Aproveita e marca lá o sininho para que você possa receber as notificações de cada vídeo novo que é lançado. E se você acha que esse assunto interessa para alguém que você conheça, por favor, compartilha e permita que ela venha refletir junto com a gente. Muito bem, então vamos lá. A pergunta é: os atendimentos de terapia holística e integrativa à distância realmente funcionam? Funcionam. E eu vou te dizer por que funcionam. O nosso universo, ele foi criado e ele é mantido através do fluido cósmico universal. Ele está presente em todos os lugares, em tudo aquilo que existe no nosso universo. E ele permeia o universo inteiro. Então, todo o envio de energia, seja através de pensamento, de emoções e de sentimentos, ele é feito através do fluido cósmico. Por isso ele chega tão rápido ao nosso destino. Porque ele está presente em nós, está presente em tudo que nos envolve. Então ele funciona como um veículo para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a energia de um modo geral alcance o objetivo. Mais ou menos como o funcionamento do rádio. Né? Um rádio, eu tenho uma estação do rádio com o locutor lá que escolhe a música e conta as notícias, e eu tenho o meu rádio em casa. Então eu chego em casa, ligo o meu rádio, sintonizo em determinada estação e eu vou ouvir tudo que o locutor está falando. E de que maneira essa informação, a voz do locutor, sai da estação de rádio e chega na minha casa? Ela vem propagada pelo ar. Da mesma maneira que os meus pensamentos, os meus sentimentos, a energia que eu vibro é propagada para o universo através do fluido cósmico universal. Então, se eu me recolho em determinado momento e decido enviar um reiki para todas as pessoas que vivem na cidade do Rio de Janeiro, essa energia vai chegar, ela vai ser propagada através do fluido cósmico universal e todas as pessoas que estiverem sintonizadas para receber uma boa energia vão receber. Exatamente como eu me sintonizei naquela estação. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas a gente está falando, aí você está falando de um envio para um grupo. Mas como é que funciona isso num atendimento personalizado? Né? Eu vou contratar um terapeuta para fazer um tratamento para mim e ele vai sair enviando energia para todo mundo, eu tenho que sair correndo atrás para pescar aquela frequência? Não, não é assim. Eu consigo enviar diretamente para determinada pessoa. Por quê? Porque apesar de estarmos todos imersos no fluido cósmico universal, cada um de nós é um ser único. Cada um de nós tem o seu próprio campo energético específico. Significa dizer que o meu campo energético não é igual ao de ninguém. É igual a digital. Cada um de nós tem a sua digital. Cada um de nós tem a sua digital energética. Cada um de nós tem o seu endereço cósmico. Então, quando eu fecho meus olhos e eu penso na minha mãe, mesmo se a minha mãe estiver no Japão, o meu pensamento e o meu sentimento vai ser enviado diretamente para ela, porque ele sai do meu endereço cósmico para o dela. Por isso que o atendimento holístico ou integrativo à distância funciona, porque eu me sintonizo com a pessoa que vai receber o tratamento. Mais ou menos como quando a gente faz uma chamada de celular, né? Eu pego meu celular, digito o telefone da minha mãe. Eu tô só falando da minha mãe hoje, né? Vocês estão percebendo. É porque domingo é dia das mães. Enfim. Eu digito o número da minha mãe e a chamada sai do meu telefone, passa numa antena e chega no telefone da minha mãe. Ela não chega no telefone da minha filha, não chega no telefone do meu marido, não chega no telefone do meu filho. Ela chega no telefone da minha mãe, porque eu digitei o número dela. Assim como se eu enviar um reiki para minha mãe, ele vai chegar para minha mãe e não para minha filha, porque eu me sintonizei com o endereço cósmico, com a identidade energética da minha mãe e fiz o envio. É exatamente assim que funciona. Então, qualquer terapia onde me é possível enviar a energia à distância, ela é feita dessa maneira. E uma informação importante é que as terapias e os terapeutas precisaram se adaptar nesse momento.
Por quê? Porque nesse momento as pessoas estão sendo orientadas sabiamente a se manterem dentro das suas casas o maior tempo possível. Então, dessa maneira, eu consigo dar sequência ao meu tratamento ou iniciar um tratamento sem precisar me expor a nenhum tipo de risco. E veja que o momento em que a gente vive é um momento onde é muito necessário o cuidado do nosso campo emocional, do nosso corpo mental, que vem sendo muito fragilizado pelo ambiente, pela situação que a gente vive. Então é importante você, se você puder, você ter um suporte de um floral, de uma fitoenergética, de uma aromaterapia. Por quê? Porque isso tudo nos dá suporte para enfrentar as dificuldades e enfrentar os problemas que normalmente a gente tem na vida. Muito bem. Então, uma vez que eu me sintonizo com o endereço energético de uma outra pessoa, eu posso fazer o envio dessa energia. Agora, uma coisa importante, né? As terapias e os terapeutas precisaram se adaptar a este momento, mas eles não criaram o envio à distância. Ele sempre existiu. Sempre existiu. Por quê? Porque esse envio à distância é feito através do fluido cósmico universal. Né? Isso é assim. Existem algumas terapias onde isso já faz parte dela desde o início, como é, por exemplo, o Reiki no método Uzui. No método Uzui, a gente tem um símbolo específico para envio à distância. E ele não foi criado agora na pandemia, ele sempre existiu. Por quê? Porque já se sabia que a energia chega em qualquer lugar através do fluido cósmico universal. Algumas outras terapias utilizam gráficos, placas radiestésicas, placas radiônicas, para fazer essa determinada energia chegar neste endereço. É uma forma de envio, né? Um exemplo, uma das terapias que eu trabalho, que é a fitoenergética. A gente tem a possibilidade de enviar o composto, ou seja, as ervas que eu selecionei para o tratamento da pessoa, usando uma placa radiestésica. Eu pego a placa, eu coloco ali as ervas que eu selecionei, coloco fisicamente as ervas na placa e coloco um testemunho da pessoa, ou seja, um registro físico daquela pessoa, que eu posso escrever no papel o nome dela e a data de nascimento ou colocar uma foto na placa. E ali eu estou registrando a energia daquela pessoa, o endereço cósmico daquela pessoa. Me concentro e faço o envio da frequência das ervas para ela, usando a placa radiestésica. Mas eu também posso fazer o mesmo envio das mesmas plantas que eu selecionei, sem precisar tocar nas plantas. Eu faço a sintonização com a pessoa e eu envio cada uma das frequências das ervas selecionadas para ela. Então percebe que a energia da erva sai do meu endereço cósmico e chega no endereço cósmico da pessoa. Assim como o Reiki, assim como o Magnified, assim como uma série de outras terapias. Alinhamento de chakra, várias terapias. E uma coisa interessante, que talvez você esteja pensando aí, né, que eu estou o tempo inteiro falando de como é o envio, as possibilidades de envio, né, as maneiras como podem ser enviadas e tal. Mas a pergunta, talvez você esteja se perguntando, isso realmente chega nessa intensidade toda? Eu vou receber isso tudo da maneira como está me sendo enviado? E aí a minha resposta muito sincera é, depende. Depende muito de como você se coloca neste momento do recebimento. Porque é preciso que a gente esteja inteiro, que a gente esteja inteiramente receptivo a essa energia. Voltando à analogia com o celular. Eu pego meu celular, digito o número da minha mãe. A minha mãe pode atender a chamada de primeira, ela pode estar longe do celular, não ouvir tocar e não me atender, ela pode estar com o celular desligado e não me atender, ela pode ouvir o celular tocar, demorar para descobrir onde está, raciocinar e pegar o celular um tempo depois e atender. Concorda? Existem muitas possibilidades que dependem dela, não dependem do meu movimento. Eu fiz o meu movimento, eu digitei o número lá e fiz a chamada. A maneira como ela vai receber a chamada depende integralmente dela. E isso, gente, não vale só para um atendimento à distância. Ele vale também para um atendimento presencial. Porque às vezes as pessoas chegam para fazer um atendimento
sem acreditar muito que aquilo vai dar certo, com um certo desconforto de estar ali fazendo uma terapia holística ou integrativa. Isso realmente acontece. E aí, por exemplo, eu começo a fazer uma massagem na pessoa, ela está desconfortável com aquilo, e o toque incomoda, e ela se contrai, ela resiste ao movimento. Isso acontece. Ou a gente pode estar fazendo uma anamnese para um floral ou para uma fitoenergética, e a pessoa está lá dentro assim, ai, não acredito em nada disso, é uma besteira, isso não funciona, não sei o que eu estou fazendo aqui. Então ela está ali, mas ela está só de corpo presente. Ela não está receptiva. Isso vale tanto para o presencial quanto para o atendimento à distância. Então ela vai funcionar para você tanto quanto você quiser que ela funcione. Tanto quanto você estiver receptivo para aquelas energias. O funcionamento está diretamente ligado a isso. E eu posso dizer para vocês, assim, por uma experiência muito recente, que funciona demais. Eu fiz ontem um atendimento usando a mesa radiônica. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre radiestesia e mesa radiônica. Fiz um atendimento ontem. Fiz uma chamada de vídeo, conversei com a pessoa, ouvi lá as demandas, os questionamentos e tal. E aí eu orientei que ela ficasse tranquila, serena, procurasse evitar atender celular, né, chamada de trabalho e tal, para ela ficar numa vibração mais serena, que facilita o recebimento das boas energias. Ok, desligamos a chamada de vídeo, falei para ela, quando eu terminar o trabalho na mesa, eu te ligo, a gente volta a se falar. Beleza. Não sabia dizer para ela quanto tempo ia demorar, né? Não determinei tempo nenhum. E aí fizemos assim, desligamos a chamada, eu abri a mesa, comecei a fazer o atendimento, fui fazendo tudo que foi sendo necessário. Quando eu terminei o atendimento, passava mais ou menos 1h30, 1h40, eu fechei a mesa, peguei o telefone para mandar uma mensagem para ela dizer, ó, vou tomar uma água e já volto para falar com você. E aí quando eu peguei o telefone, tinha uma mensagem dela, tipo, 2 minutos antes. Oi, caí num sono profundo e acordei agora. Você me ligou? Ou seja, ela se entregou ao atendimento. Ela deitou, ela falou que pegou um livro para começar a ler, para deixar a mente, né, sintonizada em algo de boa vibração. Mas ela foi se sentindo tão relaxada, tão aconchegada, tão amparada, que ela dormiu profundamente. E ela acordou no exato instante em que eu fechei a mesa. Percebe como a sintonia funciona? Tudo que foi feito, tudo que foi tratado na mesa, foi enviado e recebido. Porque ela estava receptiva. E eu sei que foi recebido porque ela foi me relatando coisas que concordavam com o trabalho que foi feito na mesa. Então, isso me deixa muito feliz e me deixa muito confortável para chegar aqui e dizer para vocês, se vocês têm a possibilidade de iniciar um tratamento, mesmo que seja à distância, façam. Esse momento é um momento para que a gente se cuide integralmente. O afastamento social, a máscara, o álcool gel, eles cuidam do nosso corpo físico. Mas a gente precisa cuidar do nosso corpo emocional, precisa cuidar do nosso corpo mental, precisa cuidar do nosso corpo vibracional. E é aí que as terapias holísticas e integrativas funcionam extremamente bem. Então, se você tiver essa possibilidade, um tratamento com floral, com a fitoenergética, com a aromaterapia, com os cristais, o reiki, são ferramentas maravilhosas, as mesas radiônicas, o conindu, são ferramentas maravilhosas que conseguem te auxiliar muito nesse momento, sem que você precise sair da sua casa. Porque às vezes você mora numa cidade onde não existe um terapeuta que faça determinada terapia que você sentiu que seria boa para você. Busque pela internet, busque o atendimento online, ele vai ser tão bom quanto, mas não deixem de se tratar, não deixem de se cuidar. Acho que isso é a palavra-chave no momento. A gente não pode deixar de se cuidar. Não só cuidar do corpo físico, cuidar integralmente de quem nós somos. E é isso que as terapias integrativas e holísticas fazem. Com um olhar mais generalista, mais completo, a gente vai tratando todos os corpos. Você não vai deixar de tomar o seu remédio que você precisa tomar de uso contínuo, não vai deixar de fazer os tratamentos, de consultar o seu médico, de maneira nenhuma. O tratamento é complementar, por isso que chama integrativo. A gente integra todos os corpos. O holístico significa holos, de inteiro. O holístico não é esotérico. Não tem nada a ver com isso. É um olhar inteiro do ser humano.
um olhar inteiro, integral do ser humano. Por isso que as terapias funcionam, e funcionam muito bem. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar possíveis dúvidas, que você se anime e comece a fazer o seu tratamento, ou que reinicie o seu tratamento, se você precisou interrompê-los pelo fato de não poder sair de casa. Então aproveite esse momento, experimenta, pelo menos experimenta, se dê essa oportunidade de experimentar um atendimento à distância. Fico feliz de estar aqui, mais uma vez eu deixo então o convite para que você, caso seja inscrito, se inscreva nesse momento, marque lá o sininho para receber as notificações. Pensou em alguém durante o tempo que a gente estava aqui conversando? Compartilhe esse vídeo com a pessoa e, principalmente, deixa aqui o teu comentário se você tem experiência de se tratar online, se você tinha receio de fazer e essa nossa conversa de alguma maneira te auxiliou. Conta pra gente a tua experiência aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler. E se por acaso você ficou com alguma dúvida a respeito do fluido cósmico universal, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Falo um pouco sobre o fluido cósmico e o fluido vital. Então dá uma olhadinha, tira suas dúvidas, vai passeando pelo canal, tem um monte de coisa interessante que ajuda a gente nas nossas reflexões diárias. Um beijo, fiquem todos bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!